Olá, associados e associadas da AMEPA, sejam bem-vindos a mais um episódio do AMEPA Pode Mais, o podcast da AMEPA, o local de conversa da magistratura paraense, do diálogo com todos os setores, como eu sempre falo aqui, e iniciando um momento de discussão mais para a fé, para a religião. Nós estamos no segundo programa com essa temática e hoje estamos trazendo aqui o pastor Marcelo Carvalho. Pastor, seja muito bem-vindo à Casa da AMEPA, Associação dos Magistrados. Olha, pela maneira, Líbio, que eu fui recebido aqui, eu estou maravilhado de conhecer a história dessa associação. Estou, assim, particularmente muito impactado e parabéns por todo o trabalho que essa associação ela tem feito no nosso estado. E eu estou, assim, muito honrado e muito feliz de poder estar aqui nesse podcast tão relevante. Eu que agradeço sua vinda, queria apresentá-lo. O pastor Marcelo Carvalho, ele conduz a Igreja Angelim, que fica localizada aqui em Belém, na Avenida Rômulo Maiorana, ou para os mais antigos como eu, na 25 de setembro, ali no Bosque, atrás do Bosque, né? Exatamente. Entre Lomas e a outra que eu acho que é Enéas Pinheiro. E, pastor, uma das razões do senhor ter sido convidado aqui, não vou omitir isso, é porque eu passo ali e vejo uma igreja que é diferente, né? Vejo uma igreja que, principalmente aos domingos ali, leva casais jovens, né, famílias, e aquela igreja, ela parece algo novo na cidade, né? A começar da estrutura física dela, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco, começar primeiro pela sua história e depois contasse um pouco da história da Angelim aqui em Belém. Muito boa a sua observação, a sua percepção. E poder falar assim um pouco de mim, Líbio, eu particularmente até fevereiro de 1990, eu não conhecia a palavra de Deus, eu tinha um pensamento muito ignorante assim sobre quem é Jesus. Eu falava na minha adolescência, início da juventude, olha, Jesus morreu na cruz e eu não tenho nada a ver com isso foi problema dele. Mas quanto à ignorância, quanto à cegueira, até que eu descobri, Líbio, que aquela morte foi por causa de mim, foi por causa do ser humano, foi por causa do mundo, e ele estava ali por causa dos meus pecados. E eu fiz essa descoberta em fevereiro de 1990, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus por uma situação que eu nunca havia presenciado na minha vida. Uma jovem de 16 anos que morava bem pertinho da casa da minha mãe, assistindo aquele filme, Líbio, Poltergeist, não sei se você já ouviu falar. Sim. Mas é um filme de terror assim muito pesado. E ela assistindo aquele filme, ela começou a sentir uma angústia no coração e naquela noite ela foi, como é dito, possuída por alguns espíritos maus que começaram assim a atormentá-la a ponto de querer matá-la. Então aquilo foi muito assustador ali na nossa comunidade. Isso era aqui em Belém? Aqui em Belém, onde eu me criei, ali na Travessa Vileta, no bairro do Marco. Então foi um caso muito conhecido tanto no bairro como dentro das igrejas de Belém. Porque na época, eu lembrei de um professor de religião, quando eu estudava no Paulinho de Brito, que ele estava explicando numa aula de religião a força do bem e a força do mal. Lembrei disso. Eu disse, eu vou atrás desse professor. Cheguei lá, professor Luiz Henrique, e falei para ele, e foi quando ele veio até a casa dessa jovem para orientar e para ajudá-la a num caminho de libertação até. E foi nesse contexto, Líbio, que eu comecei a ter contato com a palavra, que eu comecei assim a ouvir hinos, louvores, e aquilo tudo começou assim a tocar o meu coração profundamente, a ponto de eu entender que eu precisava entregar o meu coração para Jesus, porque o vazio, Líbio, que eu tentei preencher a vida toda, inclusive pode ser surpresa para você e para aqueles que nos assistem, eu fui DJ de aparelhagem de som em Belém. Saía sexta-feira de casa, só aparecia segunda. E aí eu aparecia segunda, ressacado, sem dinheiro no bolso, que já estourava tudo que eu ganhava. Na própria festa. Sim, e o vazio persistente continuava no meu coração ao longo da semana. Então foram muitas tentativas de preencher esse vazio, com motivações que não agregavam, sabe, coisas boas na minha vida. Até que eu conheci a palavra, conheci Jesus, entreguei o meu coração para ele, e tudo aquilo, Líbio, que eu busquei em tantas coisas, em tantos prazeres, em tantas motivações erradas, Jesus, ele preencheu esse vazio do meu coração. Então, essa é a minha experiência, digamos assim,
Agora, aquela época não existia Angelim, né? Obviamente. Não existia Angelim. O senhor frequentava uma igreja batista. A igreja batista. Na época, comecei a frequentar uma igreja batista e toda a minha base de formação, de doutrina, de conhecimento foi dentro de um contexto de uma denominação batista, porque a igreja batista ela tem uma característica histórica, inclusive, Líbio, de muita centralidade na palavra, de muita consistência doutrinária, sabe, de muito equilíbrio bíblico. Então eu agradeço a Deus porque essas são as minhas raízes. Então isso me ajuda e me ajudou até hoje a fazer acontecer essa igreja linda chamada Angelim Belém. Eu particularmente sou apaixonado por essa igreja, porque Angelim, já dentro da sua pergunta, Líbio, ela não é apenas uma igreja linda esteticamente, organizacionalmente. Eu acho muito linda ela esteticamente. É de fato uma igreja esteticamente para essa estação da vida. Porque a estação da vida, Líbio, ela mudou. Então, se a igreja não conseguir, com a mensagem bíblica, alcançar o coração dessa geração, algumas vão ficando para trás. Porque nós não estamos hoje comunicando para uma geração dos anos 50 e dos anos 60. Então a estação da vida mudou. E quando eu falo acessar o coração dessa geração, eu não estou falando em mudar o conteúdo bíblico. Por exemplo, essa água que nós estamos bebendo aqui agora, ela poderia ser servida numa cuia também, num copo descartável, num copo de alumínio. Então não é sobre a mudança de um conteúdo, mas é sobre como acessar essa geração com uma estratégia melhor, digamos, com uma linguagem melhor. A linguagem dessa geração. Sim, com um mecanismo melhor. Inclusive, na Bíblia, Líbio, tinha uma tribo chamada Isacar. Havia 12 tribos, mas a tribo de Isacar, ela tinha uma característica muito interessante. Toda vez que Israel ia para a guerra, essa tribo era consultada, porque essa tribo ela tinha expertise espiritual de capturar aquilo que estava no coração de Deus para saber como Israel deveria se comportar em cada batalha. Então essa tribo ela discernia o tempo, ela discernia a época e ela apresentava para a nação a melhor estratégia para derrubar aquele inimigo, derrotar aquele inimigo. Então eu acredito que a igreja de hoje, ela precisa se comportar como a tribo de Isacar. Ela precisa capturar o que está no coração de Deus para cada estação. Por exemplo, nos dias de Jesus, ele entrou em Jerusalém em cima de um burrinho, montado. Sim. Mas eu entendo que se Jesus estivesse hoje, no século XXI, ele daria um jatinho para ir bem ali rapidinho. Seria diferente. Seria diferente. Então, acredito que essa estação da vida ela precisa ser compreendida. Então, Angelim Belém, ela não é uma igreja apenas linda esteticamente, mas ela é linda principalmente organicamente. Essa marca Angelim, esse nome Angelim, como igreja, surgiu, pelo que o senhor estava me explicando, há mais ou menos uns 30 anos, é isso? Muito bem. A igreja Angelim, a igreja batista Angelim, ela surge em São Luís do Maranhão. Tem um bairro lá chamado Angelim, e os pastores, esse casal de pastores, Joaquim e Rose, que são os meus pastores, com quem eu abro meu coração, converso e busco o conselho, eles, na condição de dentistas, foram atravessados pelo Evangelho, transformou o coração deles, e eles saíam há 30, 33 anos atrás do consultório e iam para esse bairro, que era um lixão da cidade. Então, o lixo da cidade era depositado ali, nesse bairro, num grande buraco que tinha ali. E esse casal, hoje pastores também, saía do consultório e ia conversar com aquela comunidade. E originalmente eles eram batistas também? Estavam iniciando a fé, eram os primeiros dias de uma caminhada. Sim. Mas eles iam, depois do consultório, para esse bairro carente, falar de Jesus, entregar panfleto. E o que aconteceu, Líbia, há 33 anos atrás? Aquela comunidade tão pobre, tão carente, começou a se agigantar, a ponto do centro comunitário ser cedido para aquele casal, para aquela comunidade, e eles começaram ali, sabe, a louvar, a levar a palavra, de forma que essa área do lixão foi desativado.
e então foi oferecido para ele se não queriam construir uma igreja ali. Uhum. E hoje existe uma igreja linda para cerca de 10 mil pessoas estabelecidas ali em São Luís do Maranhão. Então eu decidi, Líbio, me conectar a essa igreja e a esse pastor, por quê? Porque a Angelim, a Igreja Batista Angelim, ela tem uma história muito limpa no Brasil, sem arranhões morais, sem arranhões de falcatruas. Então eu decidi me conectar a essa igreja por esse DNA saudável, sabe, por essa história limpa no Brasil. E aí foi quando nós começamos a Igreja Angelim Belém, o que para eles lá é um bairro, para a gente aqui é uma árvore, inclusive a maior da Amazônia. Então Angelim Belém, ela é sombra para todos aqueles. E quando foi que começou essa história da Angelim Belém? Começamos em novembro de 2019. Novembro de 2019. Início ali de dezembro de 2019. A gente não sabia de pandemia, não sabia de nada. Mais ou menos uns 4 meses antes da pandemia. Exatamente. 4, 5 meses. Então, Líbio, a gente estava começando a igreja. Já ali naquele local? Já era Não, nós começamos... nós começamos num salão de recepção. Foi o primeiro culto, 24 de novembro de 2019. Só que o que aconteceu? Aquele salão de recepção que era para 150 pessoas, apareceram 250 pessoas. Foi um sufoco. As centrais de ar não suportaram, não tinha cadeira para todo mundo. E a gente já entendeu que não dava para ser ali. Não dava para ser ali. E aí foi quando nos apresentaram o auditório do Ágila, ali na Mauriti, e a gente conseguiu alugar ali e fazer os cultos. Só que em janeiro de 2020 a gente tinha que sair de lá, porque as aulas do Ágila iam começar. E foi quando entrou em falência uma autopeças lá na Perebebuí, ao lado do Colégio Salesiano, entre Alferes Costas e Pedro Miranda. Sim. Uma zona vermelha, que inclusive até hoje é. Uber não ia mais para lá depois das 20 horas. E era um perímetro que pelo menos uma vez na semana tinha o registro de um assalto. E a igreja foi para lá. E foi quando explodiu a pandemia e chegou, Líbio, o fecha tudo. E aí nós procuramos as autoridades competentes para pedir a permissão da igreja funcionar como uma necessidade essencial para aquela comunidade. E eu fui com a minha equipe de casa em casa bater na porta, dizer que no dia seguinte aquela igreja, recém-aberta naquele lugar, estaria entregando marmita. E aí, Líbio, resumindo essa história, foram 70 dias ininterruptos entregando 350 marmitas todos os dias, sem nenhum real do poder público. O que é que eu fiz? Isso tudo está nas minhas redes sociais. PR_Marcelo Carvalho. Eu fui para as redes sociais, coloquei panela na cabeça, coloquei marmita na cabeça e comecei a fazer uns vídeos cômicos, porque eu precisava levantar 350 reais todos os dias para bancar essas marmitas. Que era toda a comunidade ali ao redor. Isso. E aí pessoas dos Estados Unidos, Espanha, aqui de outros estados e Belém, começaram a contribuir. Nós criamos um grupo de WhatsApp e ali a gente prestava contas de todos esses valores. E uma pessoa cedeu a cozinha industrial do restaurante dela, então a gente tinha uma equipe que preparava comida, outra que embalava e outra que entregava. E o que aconteceu, Líbio? As filas, elas dobravam o quarteirão ali. A bandidagem, Líbio, passou um rádio para todo mundo dizendo assim: não mexam com aquela igreja, sob pena de morte, pelo bem que a igreja estava fazendo à comunidade, entregando marmitas, entregando cesta básica. Nos 10 meses, Líbio, que a gente passou ali, não houve naquela rua nenhum registro de assalto, nenhum carro dos membros da igreja com vidro quebrado, absolutamente nada. Deus nos guardou ali, pelo bem que a igreja estava fazendo a essa comunidade. Nesses 70 dias, o Banco Itaú patrocinou para o estado do Pará 1 milhão de máscaras produzidas pela Malve. Eram máscaras de pano e de dupla face, com muita proteção. E a igreja que foi escolhida na época, Líbio, para receber essa mercadoria foi a Angelim. Chegou a Scania com 1 milhão de máscaras. Mandamos 700 mil para os 144 municípios do Pará, deixamos 300 mil para Belém. E o que eu fiz, Líbio? Chamei os pastores, inclusive um diácono da Igreja Católica foi lá,
receber uma cota. Nós distribuímos essas máscaras para todas as religiões e para todas as igrejas, por entender que aquilo não era só para a gente e que a gente precisava repartir. E foi muito lindo esse momento. Isso foi noticiado, sabe, pelas mídias. Todas as emissoras de TV, Líbio, elas fizeram reportagens com Angelim. Principalmente porque era uma igreja novinha que estava nascendo, sem estrutura física e sem estrutura financeira, e fazendo uma movimentação gigante na cidade. Uma indústria pesqueira lá de Icoraci chegou com 1 tonelada de peixes nesses 70 dias. Não era peixe congelado e nem vencido. A embarcação chegou do mar naquela madrugada e descarregou lá. Olha, Líbio, não sei se você conhece a história da multiplicação dos peixes na época de Jesus, mas a sensação foi essa. Parece que a gente tirava os peixes das basquetas e elas não esvaziavam. Preparamos 600 sacolinhas com 13 a 14 peixes dentro de cada uma. E a comunidade ela foi beneficiada. A comunidade fez até inveja para mim no dia seguinte, porque ficavam mandando foto para mim de peixe frito, caldeirada, peixe cozido. Mas foi uma festa naquela comunidade. Uma outra coisa muito impactante na pandemia foi que nós fizemos as blitz de oração. Não sei se você viu aquela igreja que estava indo para frente dos hospitais orar, cantar. Angelim Belém estava fazendo isso. Esse é um trabalho recorrente, né? Comum, sim, né? Nós continuamos fazendo isso. Você passa ali em todas as... Inclusive na Adventista de Belém, o grupo está sempre lá, né? Sim, principalmente quando a gente sabe de alguém que está num estado crítico, numa UTI. Então a gente mobiliza a nossa equipe de oração e a gente vai para frente do hospital orar. Isso é um conforto para a família e isso é um impacto espiritual gigante no coração daquele que está ali. E assim, pastor, como ele disse, eu passo na frente, eu não sou um frequentador, obviamente, eu não poderia dizer isso, mas sou alguém que passa na frente da igreja e observa um movimento diferente, né? O que o senhor destacaria, assim, porque não é só a questão visual, não é só a questão de que na frente da igreja tem uma espécie de espaço de convivência, né, como se fosse uma feira, um espaço... Sim. As jovens e senhoras, mais assim, famílias. Mas o que o senhor destacaria de mensagem que a Angelim passa e que está fazendo esse movimento crescer? Muito boa a tua pergunta, Líbio. E eu destacaria com muita propriedade que a Angelim ela tem, dentre tantas características, uma muito forte: centralidade na palavra. Algo, Líbio, que está cada vez mais raro na nossa sociedade, em Belém, Pará, Brasil e mundo. Centralidade na palavra. E o que eu chamo de centralidade na palavra? Eu chamo de centralidade na palavra de evangelho integral. Então, o evangelho integral é aquele que nutre o entendimento da pessoa no quesito de que o evangelho é para o espírito, para a alma e para o corpo. Então, esse é o evangelho integral. E por muito tempo, a igreja, de modo geral, Líbio, endemonizou, por exemplo, a alma. Então, em décadas passadas, uma pessoa com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, chegava por uma liderança espiritual, abrindo o coração, e o que ele ouvia? Vai orar, vai ler a Bíblia. Isso é falta de consagração na tua vida. O que hoje eu interpreto como uma verdadeira ignorância, sabe? Então o evangelho, ele é integral. Ele é para alcançar o homem todo. Todos os homens e o homem todo. O evangelho, ele precisa causar essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Então, a Angelim, ela carrega, Líbio, sem vaidade nenhuma no coração, sem pretensão, sem orgulho, sem soberba nenhuma. Ela carrega essa característica. Porque se a palavra de Deus não mudar o coração do homem, nada mais que uma igreja possa fazer, criativo que seja, vai mudar a vida do ser humano. Então, eu diria que essa é uma característica da Angelim. Inclusive, Líbio, as minhas ministrações, elas são muito veementes nesse sentido. É uma pregação que é até para a pessoa não voltar mais, de tanto confronto, sabe? De tanta verdade, é para não voltar mais. Mas é aí que a gente vê como formiguinha
um contando para o outro. Pois é, isso é perceptível também, né? O crescimento, o senhor estava falando, nós estávamos falando aqui um pouco antes de começar em números, né? Mas há um crescimento, né, exponencial aí dos seus frequentadores, né? Acho que como se um fosse puxando, uma família fosse puxando a outra ali. Exatamente. Eu vi, um pouco antes de vir para cá, inclusive, uma matéria sobre música gospel, que é uma outra coisa que parece que é muito bem difundido lá, né? Sim, saiu uma matéria, acho que hoje, pouco antes de vir para cá, né? Que era gravado lá dentro, né? Pô, isso mesmo, olha que legal, eu fiquei sabendo dessa matéria que saiu hoje. Que é uma outra coisa também que acaba falando uma nova língua, né? Falando sim. Né? Talvez um novo, não tão novo assim, mas que de qualquer forma atrai, né? Sim. A pessoa a ouvir a palavra de outra forma, né? E de se congregar muito mais, né? Eu gostei muito de uma definição de alguém que frequenta Angelim e frequentou e chegou à seguinte conclusão e me disse isso, eu amei isso. Ele disse assim para mim, que a igreja Angelim é uma igreja contemporânea com características da igreja primitiva. Então, para mim, essa frase, ela definiu assim muito bem o que é a igreja Angelim. E eu entendo, Líbio, que a igreja ela não pode transformar o culto num fim em si mesmo. A igreja ela precisa ser relevante. A mensagem da igreja, seja ela qual for, precisa tocar a sociedade. Então, quando você menciona o louvor, é como eu disse, nós não estamos comunicando com uma geração dos anos 50 e anos 60. Então, a música ela tem um poder gigantesco, Líbio. Tanto é que se eu repetir o sermão que eu preguei ontem domingo, a turma na igreja vai dizer, meu Deus, o pastor está repetindo a mesma mensagem. Mas a música que cantou domingo, agora, se ela for repetida domingo que vem, ela é nova, como se fosse a primeira vez. É o poder que a música tem, sabe? É o poder que a canção tem. Então, o louvor de uma igreja, eu entendo, que sobretudo ele precisa tocar o coração de Deus. Porque o movimento espiritual, ele é cíclico, sabe, Líbio? A gente recebe de Deus, passa pela gente, toca no outro e volta para Deus, sabe? Em honra, em louvor, em adoração. Então, a canção, a parte do louvor e a própria pregação na igreja precisa entender esse movimento cíclico. Porque a Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Então nós precisamos estar sob esse reconhecimento todo o tempo, de que tudo que somos e temos vem dele, é para ele, deve ser devolvido para ele, sabe? Perfeito. O senhor trouxe aqui para a gente, eu queria dividir com os colegas também, primeiro um presente, né? Que é a Bíblia, né? Os colegas. E um livro da sua autoria, que é o DNA da Liderança Saudável. Isso. O que é que o senhor destacaria desse livro, pastor, para a gente? Esse livro é o meu xodó, dos que eu já escrevi. Esse livro DNA da Liderança Saudável, ele tem uma espinha dorsal. Então, qual é a ênfase desse livro? Eu, inclusive, interpreto esse livro como um livro de muita cura, sabe? Porque os maiores BOs da vida, Líbio, eles estão nos relacionamentos. Os maiores arranhões da vida, eles estão nos relacionamentos. Então eu entendi que mais importante do que habilidade intelectual é a habilidade relacional. Muitas vezes nós podemos ter numa equipe habilidade ministerial, habilidade administrativa, habilidade intelectual, mas se você não tiver nessa equipe a habilidade relacional, você coloca tudo a perder. Sim. Então eu entendi e escrevi nesse livro que a vida não é sobre o que o outro tem para dar, é sobre o que nós podemos dar. Então não é o que vem do Líbio para mim, é o que vai de mim para o Líbio. E eu entendi, Líbio, coloquei nesse livro, que existe algo que é poderoso nos relacionamentos. Não existe algo mais poderoso para os relacionamentos do que quando nós olhamos o outro sobre a ótica de que o outro não é suficiente para a gente. Por exemplo, vamos iniciar uma amizade, Líbio. Nessa amizade que a gente vai iniciar, eu já começo a te ver que tu não és suficiente para mim e nem eu sou para você. Porque a nossa suficiência é Cristo. Vai ter uma hora, Líbio, que eu não vou poder estar no momento que você tanto contava comigo.
Vai ter uma hora que eu não vou suprir algo na tua vida que tu sempre esperavas que eu suprisse. Então, quando eu entro numa amizade, num relacionamento com alguém, olhando o outro sobre a ótica de que ele não vai ser suficiente para mim, nem eu para ele, duas coisas acontecem. Eu baixo o meu nível de expectativa em relação a ti e eu aumento o meu nível de amor, de tolerância e de compaixão em relação a ti. Então, na hora, Líbio, que tiver algum arranhão aqui, algum desentendimento na nossa amizade, já está na conta. Porque eu comecei já te olhando assim. Eu sabia que um dia podia ter um arranhão e está tudo bem. Então, Líbio, cara, deixa para lá, vira essa página aí, bora seguir. Então, isso, Líbio, traz leveza para a vida. Porque o grande problema é esse. Às vezes a gente coloca uma pessoa num patamar tamanho que quando aquela pessoa nos decepciona, a gente se frustra. Mas o problema foi nosso, Líbio. Foi a gente que colocou aquela pessoa ali. Isso acontece no geral das relações humanas, né? Sim. Aí o senhor me diz, então, que o resumo dessa obra do DNA da liderança... É isso aí. É isso. Então eu já despertei curiosidade com essa fala aqui, entendeu? E já está aqui disponível também. Por isso eu coloquei. Claro que ele está dentro de um contexto eclesiástico, porque eu combato muito nesse livro a questão da liderança abusiva, castradora, controladora e dominadora. Como se esse líder fosse dono daquela pessoa. Então eu combato isso nesse livro. Isso, inclusive, do ponto de vista religioso, o senhor fala. Sim, principalmente. Porque também são situações que também são recorrentes, né? Sim. Nas diversas religiões, nos diversos contatos. E esse é um ponto, sabe, Líbio? Eu acredito, tanto é que o tema é DNA da liderança saudável, porque eu acredito que é essa liderança que vai ter prevalência nos nossos dias e nessa estação da vida. Então eu acredito que a liderança abusiva, ela tem prazo de validade, ela está com os dias contados, seja em que esfera da sociedade for. Porque cada vez mais o mundo está acordando, as redes sociais estão aí abrindo os olhos da vida das pessoas. Então eu acredito que a liderança que vai ter prevalência nesses dias, Líbio, é a liderança que eu chamo por referência. Então que liderança por referência é essa? Até porque, Líbio, as instituições, de modo geral, elas estão desacreditadas. E a entidade religiosa, ela entra nesse pacote também. Porque a laranja podre, ela está presente em todos os segmentos, infelizmente. Então eu acredito que a liderança que vai ter prevalência nesses dias é a liderança que eu chamo por referência. E que liderança é essa, Líbio? É aquela liderança que vai impactar muito mais por aquilo que as pessoas estão vendo na vida dela do que por aquilo que ela está falando. Então essa é uma liderança por referência. Descarta um pouco daquela visão de seita que alguns grupos têm, né? Que alguns segmentos têm, né? Sim. Todos os segmentos também, né? Sim. Então eu acredito que essa é a liderança que vai ter prevalência nesses dias e eu chamo essa liderança de liderança saudável. Note que eu não chamo de liderança perfeita, porque não existe liderança perfeita, pai perfeito, marido perfeito, gestor perfeito. Mas existe uma liderança saudável que pode trazer um ambiente saudável para aquela geografia. Porque um ambiente saudável, Líbio, é um ambiente sincero, é um ambiente verdadeiro, é um ambiente seguro. Então, eu acredito na liderança saudável dentro desse ponto de vista. E, pastor, me diga, para a gente caminhar para o final aqui, como é que as pessoas podem ouvir sua palavra, quais são os dias que as pessoas podem ir a Angelim para lhe ouvir e participar dessa reunião muito especial que vem se mostrando ali naquele local, ali na Avenida Rômulo Maiorana. Sim, pois é. É arriscado ir na Angelim, Líbio. É arriscado ir e se apaixonar. Se só passar na porta já dá essa... Pois E nós temos, inclusive, 5 famílias que congregam conosco, que estavam caminhando ali no entorno do bosque, começaram a ouvir o louvor e, curiosamente, foram lá, assim, dar uma olhadinha. E se apaixonaram pela igreja, né? Então, a Angelim está ali, atrás do bosque, no bairro do Marco. E para aqueles que nos assistem agora, será um prazer gigante poder receber essas pessoas para estarem ali, despretensiosamente, para ouvirem
uma palavra, eu diria uma boa palavra, que vai conectar essa pessoa cada vez mais com o Senhor. Então não é sobre uma religião, mas é sobre você estar num ambiente onde você vai ouvir a palavra. Porque só o fato, Líbio, de alguém estar num ambiente como esse, ouvindo a palavra, adorando, orando, Líbio, até a semana dessa pessoa começa diferente, com certeza, mais leve. Então, para aqueles que nos assistem aqui, fica esse convite. E quais são os dias ali que o senhor destaca? Nós temos a quarta-feira, a partir das 19h30, e nós temos os nossos 3 cultos aos domingos, 9h30, 16h30 e às 19 horas. Tá, então quarta e domingo. São os dias que a gente ouve o senhor lá também. Sim, quero te ver lá, Levi, numa visita. Eu já passo lá, para entrar tá perto, é só um né? pulo. Mas, pastor, eu queria em primeiro lugar agradecer a sua vinda aqui, a sua disponibilidade. Eu sei que quem conduz uma igreja, principalmente do modo que o senhor está fazendo, com o crescimento que ela está, sei que o tempo é uma coisa bem restrita, mas agradecer, colocar a AMEPA, a Associação dos Magistrados, à sua disposição. Uma das nossas intenções também aqui é falar a língua de todos, né? Nós temos associados que representam todos os segmentos da sociedade também, isso não está, né? Nós temos católicos, nós temos evangélicos, nós temos de todas as características religiosas e também de segmento social. Então, a sua vinda aqui abraça também esses nossos associados e abraça a nossa associação de qualquer forma. Então, muito obrigado pelo senhor vir aqui. Sei que é a primeira de muitas, né? Porque também nós ainda vamos falar de outras ações, porque a Angelina também tem um papel social, né, de largo, né, que a gente ano passado a gente já pôde colaborar um pouco. Esse ano a gente ainda vai falar um pouco mais para frente das ações, mas queria agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado, pastor. Obrigado também, um prazer e parabéns por todo o trabalho dessa associação. Muito obrigado aos nossos associados. Até o próximo episódio do AMEPA Pode Mais. Fiquem ligados, nos sigam no Spotify, no YouTube e vejam mais essa excelente entrevista aqui, uma entrevista de fé com o pastor Marcelo Carvalho. Até a próxima.